Olá, bom dia, sejam bem-vindos à nossa live de segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre o documentário Wisdom of Trauma, que está aí esse rebuliço nas redes sociais. Um documentário do Dr. Gabor Maté, que é especialista em vícios, né? Começou a trabalhar com o tema de vícios e ao aprofundar o conhecimento dele sobre vícios a partir de uma própria vivência dele, ele começou a entender que os vícios vinham dos traumas e os traumas eram provenientes das nossas vivências na primeira infância. E os nossos alunos, né, já trabalham muito com esse tema de trauma, de vícios, já sabem o quanto que a infância impacta na nossa realidade como adultos, e é por isso que a gente vai conversar hoje com a Clarissa, com a Flávia, com a Juliana, né? Então nós vamos trocar aqui muitas figurinhas aqui sobre esse documentário, sobre a importância, né, de uma sociedade se alertar para as epidemias. A grande epidemia não é, né, o coronavírus, a nossa grande epidemia é o suicídio, são as doenças psíquicas, as doenças emocionais, os vícios, né, tudo que a gente está vivendo aí como sociedade. Sejam muito bem-vindos. Agora vai entrando aqui a Flavinha, a gente vai colocando aqui um por um que vai participar conosco aqui. Clarissa, olá. Bom dia. Olá, Flavinha, bom dia. Sejam bem-vindas aqui, vou colocando aqui as demais. Isso que é epidemia. Clarissa, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Lívia, bom Olá. dia, oi, pessoal. E eu estava aqui compartilhando com o pessoal por que a gente acessa o Gabor Maté, né, na escola, ou nossos estudos, ou no nosso trabalho, né? Entendendo que a infância impacta nisso tudo. A infância é a base, né, do que a gente vai viver no futuro, das nossas vivências hoje, né? Então a gente começar a ter esse olhar tão claro para as necessidades infantis, que é a base do apego seguro, e compartilhar isso com quem ainda não está com isso tão claro, né? Entendendo que pode ser só uma filosofia de vida, né, Clarissa? Uma maneira de enxergar a infância, né? E a gente está indo muito além disso. Ei, Ju, seja bem-vinda. Ei, oi meninas. Olá. Oi, Ju. Olá. Então, meninas, o que a gente já pode falar sobre esse documentário? O que ficou mais forte para vocês? O que ficou para você, Ju, de mais forte? Acho que ela está Oi. colocando. Oi, Ju. Oi. Acho que eu Ju, trazei conta pra gente, então, Ah, um pouquinho Sobre o documentário. O que o ficou para você? sobre essa grande epidemia aí que a gente está vivendo, que talvez seja até maior que a epidemia do coronavírus, né, Ju? Conta aí pra gente um pouquinho. na verdade, eu fiquei bem Sobre- impactada, assim, com o documentário. Apesar de ser a base da nossa escola, apesar de ser um assunto conhecido das nossas alunas, né, e nosso, o documentário veio com muita generosidade, parece, sabe assim? Ele é muito cheio de sons, de olhares, que fez a gente entender a realidade, né, do problema. Então, a gente vê ali no documentário que a gente está passando uma pandemia muito maior que o coronavírus, né? E essa pandemia que a gente está passando, né, de ansiedade, depressão, doenças físicas, doenças emocionais, não surgiram por causa de um vírus. Já vem de muito tempo. Então, na verdade, a gente só está deflagrando o maior problema aí, né? Então, o documentário é todo muito impactante, apesar de ser um assunto conhecido nosso, né? Então, fiquei muito, muito mexida, né? Porque são coisas que nós da pediatria, nós médicos, a gente parece ter uma hora que eu acho que não quer olhar, sabe? Eu, às vezes, fico muito engasgada com isso, porque são assuntos que já estão em pauta há muitos anos. Tem 10 anos que foi feito um estudo longo, que foi um estudo científico foi divulgado na maior revista de pediatria do mundo, né? Então, é um estudo de Harvard, um estudo amplo, já falando da importância do educador parental para as famílias, para evitar esses traumas, né? Que essas famílias sejam orientadas por profissionais capacitados, né? Pediatras, fonos, psicólogos, professores, a não traumatizar, a não continuar traumatizando, porque a gente está provocando dor, nós temos as nossas dores, mas a gente pode parar aqui, a gente não precisa continuar perpetuando essa dor nas próximas gerações. E a gente está realmente nesse movimento, né, em defesa da infância,
tentando trazer luz para esses profissionais. Eu não acredito que tenha pediatras que querem continuar agindo de forma inconsciente. Então, é muito importante que a gente traga isso. Olha, a consciência está aqui, o estudo está aqui, isso é científico, isso não veio de uma revista qualquer, de um estudo qualquer, de uma pessoa qualquer, né? Não foi o Dr. Gabor Maté que inventou. É toda uma história aí na medicina já muito longa, né? Então, o Dr. Gabor, porque veio estudar o vício, que é uma das consequências, a gente está em uma epidemia de vícios. Eu arrisco a falar que no meu consultório, a gente fala muito do adulto e do adolescente, né? Um quinto dos adolescentes são diagnosticados com ansiedade. Eu arrisco a dizer que a criança, talvez mais de 50% das crianças hoje, a gente possa dar esse diagnóstico. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode ignorar mais. Tem hora que vai dando um nó, porque por que não querem olhar para isso? A gente sabe por que não querem olhar para isso, né, gente? A gente sabe por que não querem. Porque essa é a chave da prevenção de todas as doenças. Todas as doenças orgânicas, todas as doenças mentais, emocionais. Imagina quando a gente não tiver doença mais, né? Tem uma indústria farmacêutica aí por trás, né? Que se beneficia disso. Tem um mundo capitalista que se beneficia desses vazios. Então, e o que é vício, Ju? Traduz aqui para quem está nos ouvindo, né? O que é vício? Como que eu posso perceber que uma criança tem um vício, um adolescente? Na verdade, talvez na criança seja mais difícil, mas vícios vêm de vazios emocionais. Os vícios vêm desses traumas, né? O que causa o vício é o trauma. E o vício, na verdade, é uma forma de anestesiar a dor. Eu preciso me preencher um pouquinho desse vazio enorme que eu tenho aqui dentro. Então, eu fico com uma compulsão por algo que me preencha. Que seja por milésimos de segundos. Né? É como aquela sensação do bebezinho chorando no berço, que ele não tem noção de que ele só é um com o outro, com a mãe. Então, ele só quando ele está com a completude da mãe com ele, é que ele se sente ali vivo, né? E o viciado... O prazer de viver, né? Isso, e o viciado está ali naquela busca por milésimos de segundos de um preenchimento que ele não teve, né? Esse vazio que enlouquece, esse vazio que angustia, esse vazio que me deixa guloso, né? Eu tenho uma gula por compra, eu tenho uma gula por comida, eu tenho uma gula pela droga, né? Eu sinto que aquilo me faz mal, eu sei das consequências daquilo, mas eu preciso, de novo, ter aquela sensação infantil, de completude, de estar no colo da minha mãe, de estar sendo visto, ouvido e sentido por um adulto. Maravilhoso. E aí, então, Clarissa? Ju, eu tava te escutando, gente, que interessante, né? E eu tô com o meu corpo inteiro vibrando aqui, falando com vocês, meio que tremendo assim por dentro, porque esse é um assunto tão sério, né? E quando a gente começa a entender por que que isso não está escancarado, por que que isso não é ensinado na escola, por que que isso não está aí, né, sendo compartilhado e como informação básica para todo ser humano, disponível para todo ser humano, né? Eu acho que o documentário ele trouxe muitas imagens, né, e depoimentos de pessoas que vivenciaram ali um processo de transformação a partir do contato com o trabalho do Dr. Gabor Maté, e que escancarou isso de uma forma, a gente fala, gente, eu saí tão impactada que eu falei, gente, a gente tem um trabalho muito grande, porque a gente precisa combater uma indústria gigantesca, interesses sombrios aí, muito grandes, né? Mas que isso precisa de estar disponível para todo ser humano. E aí, né, eu fico pensando, né, a gente queria conversar um pouquinho aqui hoje com vocês também sobre a origem desses traumas, né? Como é que essa falta de informação faz a gente seguir perpetuando o que aconteceu com a gente, né? E seguir perpetuando isso. E como que a origem de um processo de transformação, primeiro está na informação e segundo está ali na infância. Nesses seres que chegam aqui
conectados com uma outra lógica, que ainda não foram impregnados por essa lógica patriarcal, por esse olhar capitalista, por esses vazios todos, não vivenciaram todo esse desamparo que nós vivemos. Então, a gente, enquanto pai e mãe, e educador e profissional que trabalha com a infância, né, a gente precisa de compreender como que isso acontece e ir desfazendo, né, saindo, rompendo com essa lógica, primeiro, na nossa própria dinâmica pessoal e depois também, né, oferecendo aí para os nossos filhos e para as famílias que a gente acompanha essa consciência. Então, né, eu queria contar um pouquinho aqui, que para mim é sempre muito chocante, assim, cada vez que eu falo sobre isso e que eu vejo, vai acho que uma gotinha de consciência vai caindo, né, sobre o tamanho do meu vazio emocional e também sobre o quanto eu sigo desamparando os meus filhos, muitas vezes. Então, ver isso tudo traz para a gente a consciência, esse processo aí de espiral mesmo. Não é de uma hora para outra, é uma mudança que está muito, é uma forma de perceber que está muito arraigada. Então, a gente precisa de repetir uma e outra vez. Né? E quando a gente olha para aquele bebezinho que chega aqui, que chega totalmente confiante, dependente, vulnerável, né? E que não tem a menor condição de prover a satisfação das suas necessidades, a não ser a partir do encontro com o outro que venha atender a necessidade daquele serzinho, a gente olha para aquele ser e fala assim, não tem como não se sensibilizar e falar, meu Deus, realmente esse ser não tem como prover a satisfação da necessidade dele. E se alguém não vem e faz isso por ele, o que ele vai interpretar? Uma vez que a gente já sabe que essas memórias, elas não vão desaparecer, elas vão estruturar a percepção dele de mundo, a percepção dele de quem ele é, a percepção dele do mundo, de como as relações funcionam. Então, quando a gente entende a grandeza, né, desse encontro, da confiança que esse ser traz, a gente começa a falar, opa, peraí, então eu tenho que me sensibilizar, refinar aqui os meus sentidos como pai e mãe, né, para eu poder entender o que ele necessita de mim, para eu entender o que esse choro significa, para eu saber o que realmente esse ser está me pedindo com esse choro. E aí a gente vai atendendo, mas cada vez que uma necessidade desse bebê, né, não é atendida, por exemplo, um bebê que fica chorando no berço porque o pai e a mãe ou entenderam, ou leram essa informação, porque ou foram direcionados, né? Ou foram direcionados por um profissional, por um pediatra, por uma pessoa que o acompanhou ali durante um tempo, né? Mas fala que esse bebê precisa de ficar nesse berço chorando, né, Lídia? E para ele aprender a dormir, porque senão depois essa mãe vai ter que voltar ao trabalho, e como que ela vai voltar ao trabalho? Esse bebê vai ficar dependente, ele vai ficar só querendo colo. E aí a gente deixa aquele bebê ali. E é tão desesperador, porque no documentário mostra justamente um bebezinho chorando, e é tão cruel, né? A gente vê aquele serzinho desse tamanhozinho que não tem a menor condição de fazer nada por aquilo. E o mais interessante, gente, é quando a gente entende que para aquele bebê, né, a gente se coloca no lugar dele e fala assim, para aquele bebê, o que é aquilo? Ele está gritando, ele está usando o único recurso que ele tem, que é o choro. Ele está gritando, ele está pedindo, pelo amor de Deus, vem alguém aqui porque eu não dou conta. E a sensação interna do bebê é, isso daqui, essa ameaça, esse perigo, isso que meu corpo está me dizendo que eu necessito, é tão maior do que eu não tenho as condições de suprir a satisfação disso, que se esse outro não vem, o que o corpo desse bebê faz para ele sobreviver? Ele entra, ele apaga, ele desliga, porque aquela ameaça ali ela é tão grande que aquele corpinho congela. É como se fosse assim, né? Se anestesia para sobreviver. E é justamente a partir dessas pequenas, que não são pequenas, para aquele bebê é uma ameaça muito maior do que os recursos que ele tem para atender aquilo, né? Então é uma ameaça gigantesca. São essas anestesias acontecendo, vão gerar um trauma, né? E que a gente vai realmente gerando esse vazio emocional e que hoje a gente toma como algo garantido, como algo que faz parte da estrutura do ser humano. Isso eu queria
queria falar também, Clarissa, porque são atitudes que você falou assim, parecem pequenas, e a gente tem que começar a sair desse lugar de parecem pequenas, porque elas são imensas frente à Imensa. resposta, né? A nossa realidade hoje já é uma resposta dessa imensa violência ocorrida ali nesses momentos cruciais, independente da classe social, independente da raça, a gente tem que entender que a criança precisa desse contato. E aí a gente simplesmente disfarçado, né, gente, de um bem para a criança, disfarçado de um desenvolvimento de autonomia, disfarçado de algo que vai ser bom para a família, a gente começa a abandonar essa criança, ou da minha condição, agora eu não tenho como cuidar desse bebê, né? Como se fosse algo que eu não posso, né, que eu não tenho que dar tanta atenção agora, a gente também acreditando que o bebê não guarda lembranças, né, gente, que o bebê está ali vegetando praticamente. Essa nossa incapacidade, esse nosso desconhecer da infância, do ser humano, do ser essencial do ser humano, faz com que a gente realize essas atrocidades de uma forma muito normatizada e muito, né, gente, um pouco vista, né? Esse é o grande problema. E a gente não fala de trauma praticamente, porque para nós isso é tão normal. Tipo, a frase que a gente escuta, Olivia, a Ju falando que dormia no tapete da porta dos pais dela, você apanhou para dormir, eu vivi muito, todos nós vivemos. Então isso, é normal. Eu apanhei, sobrevivi, então vamos continuar passando trauma para frente, de geração em geração, até que alguém encontre uma rede em defesa da infância. E eu não sei vocês, gente, mas eu fiquei aqui ouvindo vocês e começa a me dar um nó na garganta de pensar que todos os profissionais seguem normalizando essa violência e as crianças, diferente de nós mulheres, tá? Nós mulheres, que nem assim, não, Lívia, na minha casa eu sou o homem e eu me relaciono com a minha mulher do jeito que eu quero e você não tem nada a ver com isso. As mulheres têm condições de ligar numa delegacia, a mulher tem condição de lutar pelos seus direitos e as crianças, gente... Nada. E aí segue uma lógica patriarcal posta na sociedade com a qual nós normalizamos. E eu tô com um nó na minha garganta aqui. Só porque acho que ontem eu presenciei uma criança assim, dorme, né? O pai gritava, dorme. E a criança quase que pedia desculpa. E eu penso assim, gente, não tem ninguém para defender esse ser. E ela é violentada. E mesmo assim, o desejo de continuar amando os pais é uma necessidade de sobrevivência dessa criança. Ela não deixa de amar os pais. Ela faz o quê? Vai cristalizando exatamente como a Clarissa falou. E é trauma após trauma. E essa criança depois é um profissional? Deixa dormir. Ô, Flá, ela abre mão da própria expressão emocional em nome do amor para os pais. Imagina, o meu corpo está me dizendo algo, eu preciso de colocar isso para fora, eu preciso de que alguém me atenda, que alguém me ajude, né, a dar um caminho para isso que o meu corpo está me dizendo que é uma urgência, mas eu abro mão disso em nome desse amor, porque ele precisa, ele segue precisando desse pai, mesmo que ele não atenda, alguma coisa ele entrega para essa criança, e aí ela vai se fixar só naquele pouquinho, naquela migalha que aquele pai consegue dar, que aquela mãe consegue ver como necessidade ali. Porque e se a criança não abre mão, gente, e se a criança não abre mão, ela é rotulada, né? Aí ela tem um diagnóstico, né? Porque eu não abro mão das minhas necessidades, aí eu me torno uma criança, né, agressiva, difícil. Uma criança com TDAH, uma criança difícil, uma criança que precisa de mais castigo, de violência, porque esta sim não abre mão, ela tem certeza de que ela precisa de mais, ela tem certeza que a vida não pode ser assim, e aí vem um mundo, uma sociedade, os profissionais diagnosticando e rotulando submeter essa criança. ela. E aí, sabe o que eu acho, Lívia? Eu não tô aqui nesse lugar julgando esse pai que tá brigando com essa criança para dormir, porque eu consigo, e a gente que é profissional consegue ver o trauma desse pai e esse trauma que o impede de dar para o filho o que ele precisa. E aí a problemática maior ainda é que se eu vou imaginar que se o que tem muito, e que eu e a Ju já falamos, e a Ju fala constantemente em relação ao próprio pediatra, da questão de que se eu sou esse pai e eu sou um pediatra e o meu filho se resignou, eu não vejo problema nenhum. Eu passei por esse trauma, meu filho passou por esse trauma e eu passo esse trauma para a sociedade.
que normaliza essa violência. Já estamos normalizando suicídio, estamos normalizando depressão, ansiedade, TDAH, rota, tudo normal, tem um monte disso, tudo aí, tá tudo assim, é normal agora. Aí a gente não consegue ver a origem disso. Ô, Flá, Que disso, né? deixa eu falar uma coisa aqui que me veio. Eu, por exemplo, fui uma criança que também fiquei no berço chorando até dormir, aprendi a dormir sozinha e fiz a mesma coisa com meu primeiro filho, né? Então, eu me lembrando da minha experiência. Isso que você está falando é muito importante, porque a gente precisa primeiro, né? É como se fosse um processo de dessensibilização, porque quando eu fiz isso com o João, eu não percebia a dor dele. Eu não percebia, assim, hoje eu olho num documentário e vejo um bebê chorando, aquilo me faz ficar extremamente sensível. Eu fico desorientada, assim, eu sinto no meu corpo a dor daquele bebê. Mas quando eu tinha 25 anos, estava morando em São Luís do Maranhão, sozinha com meu marido, sem rede de apoio nenhuma, preocupada em estar com o meu marido, e manter o meu casamento, e não naquele bebê ali, né, achando que ele tinha mais era que aprender, eu não sentia a dor dele chorando da forma que eu sinto hoje. Se meu filho chorar 5 segundos, eu tô lá do lado para ver o que é. Meu filho de 6 anos, né, e que dorme comigo até hoje. Então, assim, eu não via dessa forma. Quando que eu comecei a ver? A partir do momento que eu me submeti a uma série de processos terapêuticos e comecei a entrar em contato com as minhas próprias dores, porque talvez para um profissional que sempre fez isso e que está vendo aí as crianças aparentemente adaptadas, né, e bem-sucedidas e fazendo as coisas ali bem encaminhadas socialmente, né, talvez para ele fale assim, não, mas isso daí não é o ponto. Só quando eu começo a acessar o meu vazio, as minhas questões e me deparar, tenho a coragem de olhar para a minha própria dor, para os meus vícios, para os meus escapes, para o quanto que eu não consigo viver aqui, ó, e entrar em contato com o que está acontecendo comigo, o quanto que eu estou verdadeiramente me anestesiando toda hora. A hora que eu vou diminuindo as minhas anestesias e me permito entrar em contato com o meu vazio, aí eu começo a me sensibilizar à dor dessas crianças, não antes disso. Então, é um processo que ele passa pelo nosso processo de autoeducação, de diminuir esses vícios. O próprio, a Lívia estava contando pra gente, né, que o próprio doutor Gago, né, Lívia? Isso. Ele tinha um vício em comprar CDs, no documentário fala rapidamente, mas a Lívia sabe mais detalhes dessa história. Conta aí, Lívia. E o doutor Garbo, gente, ele começou a aprofundar o estudo dele em relação aos vícios, porque ele já se entendia como um workaholic, né? E hoje a sociedade valoriza isso, a gente sabe, então ele não via isso como um problema, enfim. E ele tinha um hobby, né, Lívia? Um homem de sucesso, um médico, enfim. E ele tinha um hobby de comprar discos, tá, gente? CDs. E quando ele se percebe no nascimento do filho, saindo, falando para a esposa que ele tinha sido chamado, né, como médico, ou seja, ele também é valorizado isso, né, o meu trabalho é importante aqui, independente de onde o meu momento, e ele finge que ele tem um atendimento e vai comprar CD. E quando ele chega na loja de CD, que a ficha dele cai, de que ele estava ali por uma coisa viciante, porque como é que eu saio do espaço que está ali minha esposa e meu bebê e eu vim comprar um CD? E aí que ele começou a se perceber como viciado. Ele já trabalhava, gente, com vícios. Ele nunca se percebeu como viciado, nem em trabalho, muito menos na compulsão por compras lá dos CDs. Então, dali ele foi entendendo o movimento interno dele, do corpo dele, fugindo de um momento tão sensível que era o de receber um bebê. E foi ele que ele se percebeu e foi aí que começou os estudos dele, né? E é o que a Clarice está falando. Esse movimento tem que ser um sentido nosso de que eu não estou sobrevivendo. Porque a gente usa muito assim, eu apanhei, mas sobrevivi, eu uso antidepressivos, mas eu sigo a minha vida, eu sou ansiosa, eu sou compulsiva por comida, mas é porque eu sou gulosa, né? Os rótulos da infância, a gente vai normalizando isso. Uma hora que eu olho para mim e falo, não, mas isso não me faz bem, não, mas isso não é normal, não, mas isso não é, né, o que eu preciso, aí que a gente vai começar a entender que algo tem que ser transformado em nós, a gente depois enxergar os nossos filhos, né? Mas esse movimento tem que ser de um basta para mim, né, gente? E também não só olhar para os nossos filhos, eu tenho que modificar eles, ou meu marido, ou meu vizinho, né? Ou o quarto ao lado, né, Flavinha? Onde começou o basta para mim?
Esse tem que ser a grande E, Lívia, virada. o relato da Ju, de 20 anos de pediatria e de como eu imagino, e eu queria dizer aqui que eu tenho compaixão e honro cada profissional que, assim como nós, né, que a gente já falou na nossa primeira live juntas, que quando começa a ter contato com isso, inclusive as mães se sentem culpadas, né? A Clarissa, meu Deus, deixei meu filho chorando. Então, eu acredito que esse processo de olhar para nós também, quando, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que todas as famílias tenham um educador parental. Então, olha a importância dos próprios pediatras saberem educação parental. Esse processo de eu olhar para minha infância e ter compaixão com quem eu fui, dói, a gente precisa ser honesta com vocês, dói. E corajosa, né? E corajosa, isso. Mas também tem um processo, Lívia, de começar a chegar a evolução da ciência, a evolução da nossa sociedade, que precisa ser mais inclusiva, olhar para todas as diferenças como uma potência maravilhosa, né? E aí, até eu ir praticando no meu consultório, no meu encontro com o outro, com o meu filho, que nem o do próprio Gabor falou, o quanto os traumas dele impediram o casamento dele de ser um casamento feliz. E era o trauma dele que estava destruindo, muito provavelmente o trauma da companheira dele também estava destruindo a relação deles. E como hoje, depois de anos, não simplesmente fazendo o que também é normalizado na nossa sociedade, troco de marido e pronto. Praticamente mudo o problema se eu não olho para o meu trauma, entendeu? Eu tinha problema aqui, eu mudo de problema com o outro, mas a gente ainda continua sempre o outro. E um convite muito maravilhoso da nossa escola e também desse processo de botar uma sementinha em todo mundo que está aqui nos ouvindo vamos olhar para nós, mas não num lugar de autocentrado, sabe? Oi, cortou. Olívia, Oi. tem gente perguntando aqui qual escola. Você pode falar um pouquinho da escola para que as pessoas saibam, né? Tem gente que chegou aqui por mim, pela Fábio, que escola que é essa, gente? Eu vou deixar a Ju apresentar a nossa escola. Fala aí um pouquinho. Fala, Ju. Na verdade, a Escola da Educação Positiva, né, é o perfil que a Livinha está aí, Escola da Educação Positiva, a gente fez um curso para educador parental, um curso mais completo, né? Nosso curso é baseado, né, ele tem ênfase em apego seguro, mas a gente já fala muito na prevenção do trauma. A gente começa ali desde uma estrutura, explicando a estrutura patriarcal, a primeira infância, a importância dessa primeiríssima infância aí, né, os primeiros 3 anos de vida, na estruturação do ser humano. Então, é uma escola bem... A gente tem CNV no curso de certificação. Você quer falar mais alguma coisa? E ela surgiu, né, Ju, desse nosso desejo, nesses nossos estudos solitários, né, Ju, para poder entender as nossas vivências, a nossa experiência com os nossos filhos, no nosso trabalho. E ela surgiu dessa ansiedade, por a cada momento que a gente ia acessando um conhecimento, do quanto que a gente precisava compartilhar isso e quanto que a sociedade precisava se tocar para esse movimento. A gente viu que tinham muitos profissionais que lidavam diretamente com a criança que não tinham conhecimento nenhum sobre todos esses temas. E da importância que tem todos esses temas para a gente poder ter uma sociedade um pouco melhor aí, né, no futuro. Então, a gente foi pegando temas isolados que se juntaram, que tinham uma mesma finalidade, estruturamos o curso de atuação consciente. A gente tem outros cursos da escola, mas o carro-chefe é o curso de formação em educação parental. Então, aí a gente formou esse curso na Escola de Educação Positiva. É um curso bem completo, tem a ementa lá no link da bio, então quem tiver interesse de dar uma olhada. Mas é para esse movimento, né, Clarissa? Educador... Sim, e esse curso, gente, essa formação, ela é tanto para pais, mães que se sentiram tocados aí depois da chegada dos filhos e querem se capacitar como educador parental, assim, é um curso muito completo. Realmente a Lívia e a Ju convidaram eu e a Flávia para participar da escola junto com elas e a gente ficou impressionada e encantada, assim, com a profundidade do curso, assim. É um curso muito, muito completo. Eu me arrisco a falar que talvez seja a formação em educação parental mais completa, assim. Em defesa da infância, né? Que é Exatamente. como base a defesa da infância.
E A não é Natasha, só para educador parental, é também para profissionais que trabalham, que já trabalham, né? Nutricionistas, psicólogos, pedagogos, odontopediatra, pediatras, enfim, qualquer profissional que já trabalha com família e com criança, que queira se atualizar e que queira ter aí essa base muito, muito profunda, assim, um olhar centrado na criança, muito maravilhoso, gente, vale a Vai pena. até, né, a Ju vai falar melhor que a gente, mas quem trabalha com a infância, gente, sem realmente entender qual que é a comunicação da criança, o que a criança comunica conosco o tempo todo, todas as nossas intervenções serão superficiais, porque eu estou olhando a criança ali, né, como uma doença, como um estímulo que precisa ser aplicado, enfim, sem entender o porquê, né, Ju, que essa criança apresenta esse comportamento, o porquê do atraso, o porquê das dificuldades, o porquê da repetição daquelas doenças, enfim. Então a gente começar a olhar profundamente para o ser humano, para a mãe que aquela criança tem, para a família daquela criança, a infância desses pais, né? Então é parar de realmente um achar, olhar. Livinha, parar de achar que as doenças são hereditárias. Na verdade, é só Nossa, transgeracionais. Então, né? Então a exatamente. gente sabe do contexto daquela família, da infância daquela criança e poder agir de uma forma mais consciente. E quando a gente estava falando aí, vocês estavam falando dessa, quanto é importante a gente tomar consciência da nossa dor para parar de infligir dor no outro, né? A gente precisa primeiro estar consciente da nossa dor para poder parar de transmitir isso para frente, enquanto pais e enquanto profissionais, né? Porque enquanto Exato. pais a gente está ali passando para os nossos filhos todas essas nossas dores, mas quando a gente é profissional, a gente instrui pessoas a infligir essa dor nos filhos delas. E isso é muito sério. A Natasha está falando aqui da gente popularizar o preço da escola. A educação está muito elitizada. Natasha, a gente tem um sistema de bolsas, tá? A gente entende nosso curso como um curso muito importante e a gente fez várias formações para chegar no que a gente chegou. Então, realmente é um curso que a gente é de muito valor e a gente conseguiu, para poder ficar mais acessível para algumas pessoas, é o sistema de bolsas, tá bom? Exato. Que o nosso desejo sim, né? E a gente também tem projetos, né? O nosso desejo E sim em é que esse breve, assunto né? se espalhe, né? Sim. Não tem como ser um lugar elitizado, não, né? Mas a gente tem que realmente. Esse é o nosso trabalho de conseguir concretizar num curso, tá? Porque tem que pensar nisso, né, Ju? Porque é um curso tão completo e tão profundo, né? Que também, se a gente colocasse ele ali como se fosse algo que não acrescentasse para os profissionais, né? Eu não entender que eu posso transformar minha maneira de atender como pediatra, minha maneira de atender como psicólogo, como pedagogo, como coordenador de uma escola. E para os pais, né, Ju, como é transformar, é um investimento ali sempre, né, que não tem preço, transformar o meu olhar para mim e para a infância dos meus filhos, gente. Esse é de um lugar que não tem preço, verdadeiramente. Ô, gente, para vocês saberem mais informações, o link para vocês se cadastrarem e receberem os nossos e-mails e todo o comunicado de quando a gente for abrir a quarta turma, valor, programa de bolsas, tudo isso, o link está no perfil nosso, de nós quatro, e aqui no da escola. Então, vocês entrem no perfil da escola, se cadastrem, vocês vão receber tudo por e-mail e vão saber, inclusive, do programa de bolsas também. Quando a gente for divulgar, for abrir as inscrições para o programa de bolsas, a gente vai mandar isso por e-mail. E para quem quiser se inscrever com desconto, tudo vai ser por e-mail e também aqui no perfil da escola. Então, acompanhem. E não E tem valor, divulguem né, também. Clara? Não teria valor se a gente não quisesse que esse conhecimento acessasse a todos, né? Esse é o nosso movimento. E Com cada um que está certeza. fazendo essa formação, fazendo esse movimento interno também, fazendo esse movimento na sua região, né? Na sua cidade, nas suas relações pessoais e profissionais, que acaba que a gente não consegue guardar esse conhecimento para a gente. Ele é compartilhado a todo momento, quando ele já começa a fazer parte da gente, né? Porque é de uma transformação mesmo, de um olhar para a vida, né? Para o ser humano, para a criança. É isso, gente. Eu acho que a gente pode terminar com aquela frase, Clarissa, que a gente anotou, né? Que é do Garbor, né? Do Gabor Maté, que é: o trauma envolve uma vida inteira se anestesiando, um tremendo gasto de energia para não sentir a dor. À medida que nos curamos, essa mesma energia é liberada para o resto da vida e para o presente. Com certeza, gente. Então, trazendo a frase do Garbor aqui, né? Vamos parar de anestesiar as nossas dores, né?
adultas, né? As nossas dores hoje, quando a gente começar a reconhecer que isso que a gente está vivendo, e a maneira como a gente age com os nossos filhos, com os nossos parceiros, né? No nosso trabalho, que isso é nosso, é a nossa forma de anestesiar a nossa dor, a gente se permitir acessar essa dor e curar essa dor, né? Entendendo a base dela, das minhas vivências infantis. Quando a gente acessar a nossa vivência infantil e sair desse lugar de eu mereci, sair desse lugar, mas também foi pouco, eu era difícil, né? Meus pais, da gente ficar ali muito protegendo, né, quem estava cuidando de nós, mas sem pensar no que eu precisava. Eu acessando esse lugar do que eu precisava e não recebi, eu vou conseguir olhar para a criança desse lugar. E esse é o nosso chamado, né? A gente começar a olhar isso para a nossa infância, para poder acessar a infância dos nossos filhos, das crianças que estão sob nossa responsabilidade, né? Essas famílias que confiam as crianças, né, ao nosso trabalho. Então, é um despertar, isso é urgente e importante, e a gente convida vocês. Né? Eu vi que alguém compartilhou aqui o link no YouTube, porque o documentário já saiu do ar. Não saiu ainda não, Livinha. Não? Vai ficar até hoje. É hoje? Tá? Até hoje à noite? Ah, então, perfeito. Quem Então, não assistiu, gente, assista. Ele tem a legenda em português, tá? Gente, ali no cantinho. Vou deixar o link direito. aqui nos stories, Li. Vou deixar o link aqui nos stories e vocês acessem esse documentário, assistam, né? E a partir desse lugar ali que o Garbo nos faz atingir, igual a Ju falou, com muita generosidade, esse lugar que a gente acessa, não deixar isso morrer dentro da gente, né? E começar agora a se convocar para esse entendimento dos nossos vícios normatizados aí pela sociedade, né? Entendendo que a sociedade está numa pandemia, né, Ju? Os adolescentes estão demonstrando com clareza a pandemia, as crianças, porque para nós já está claro, mas e parar também, né, de achar que na verdade foi a pandemia do vírus que causou todas esses diagnósticos, né, de ansiedade, depressão, suicídio. Parar de achar isso, porque isso está aí com a gente há tanto tempo. E a gente tem essas situações estressoras, né, que fazem manifestar. Porque somos todos seres hipervigilantes, né, cheios de cortisol e adrenalina, né, porque entramos em colapso. Então, trauma não é só o que aconteceu com a gente, é o que a gente fez com o que aconteceu com a gente, né? E lá, enquanto criança, sem recurso nenhum, o que eu faço é me anestesiar. Então, eu como criança, eu não tenho nenhum artifício aqui para me proteger. A minha proteção é me apagar para poder conseguir sobreviver nesse ambiente. Exato. Então, é muito importante, é urgente. A gente não entende por quê. A gente não entende por quê que as pessoas ainda não abriram os olhos para isso. Principalmente pessoas que têm os estudos científicos em mãos. Exato. Né? Exato. Então, gente... Entender a gente entende, né? Mas a gente fica assim, meu Deus do céu, não é possível. Sim, não é possível. Ai, meu Deus do céu. A Flavinha então tá falando isso, aqui, pessoal, né? Pra gente, igual a Flavinha complementou aqui, né? A gente sair desse lugar de desconectar da gente mesmo, né, gente? A gente se permitir, sentir e nos libertar dessa dor que a gente tá sentindo aí, que a gente tá passando. Exatamente. E a gente vai estar com vocês toda segunda-feira. E a frase que a Ju leu, isso, a frase que a Ju leu tá no post de hoje da escola, viu, pessoal? Se alguém quiser ler com calma, teve gente que falou que você leu rápido para anotar, tá lá. Então, a gente se vê segunda que vem às 11 horas aqui, pessoal. Beijo. Um beijo. Quem quiser também, tem o curso de apego seguro essa semana, gente. Vai ser na quarta, quinta e sexta-feira. A gente compartilhando com vocês as bases do apego seguro, que é uma resposta já desse trabalho do Garbor, né? Que o que vem a ser necessidades infantis, né? O que vem a ser uma relação de vínculo que preenche esse vazio aí. Na verdade, a criança inteira, né? O que faz com que nós, pais, não permitamos que essas crianças desenvolvam esse vazio emocional, né? Então, quem quer começar a engatinhar nesse assunto aí, está convidado para o nosso curso. Tem um link aqui na nossa bio da escola. Um beijo enorme para vocês. Obrigada, meninas. Beijo, gente. Até segunda. Tchau, Li. Tchau, pessoal.